Eu fico maravilhado como Deus escolhe as pessoas, e também eu fico maravilhado como Deus realiza os seus planos. Em sua palavra, o Senhor nos mostra verdades maravilhosas, e sobre escolha eu quero compartilhar com você nessa manhã. Uma verdade bastante conhecida em nosso meio, diga assim comigo: Deus não chama os capacitados. Parece clichê, jargão, mas é verdade. Diga comigo: Deus não chama os capacitados, mas capacita aqueles a quem Ele escolhe. Isso é verdade ou não é? Sim ou não? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. Quero ler com a amada igreja os versos de 25 a 29. 1 Coríntios, capítulo 1, versos de 25 a 29. Quem achou, dá um glória a Deus aí, irmão. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e que nada é, para reduzir a nada o que acha que é, a fim de quê? De que ninguém se vanglorie na sua presença. Diga amém. Temos aqui, nesse texto que acabamos de ler, exposta de maneira bastante clara a forma, o padrão da escolha de Deus. Constatamos facilmente que é totalmente oposto aos nossos critérios para realizarmos uma escolha. Pois todos nós, quando temos que escolher alguém para fazer alguma coisa, quando queremos, a partir dos parâmetros humanos, escolher alguém para ocupar um cargo, escolher alguma pessoa para a realização de uma tarefa, humanamente falando, nós visamos e focamos nas suas qualificações. E queremos escolher os mais preparados, os mais capacitados. Mas como o apóstolo Paulo fala na palavra, inspirado pelo Espírito de Deus, a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Eis aqui um mistério apresentado pelo apóstolo. A forma de Deus escolher e agir foge à lógica humana. Esse que vos fala não conseguia no Colégio Batista, numa sala de 30 pessoas, levantar a mão e dizer ao professor: professor, o senhor pode repetir aí que eu não entendi? Eu não conseguia. Eu não era tímido, eu era travado. Sabe quando dá aquele taquicardia que você pensa que vai começar a falar, a respiração altera e o coração fica tutu, capaz de aparecer na camisa assim? Era eu. A forma de Deus agir, os parâmetros que Deus usa para fazer sua escolha, foge à lógica humana. Porque o Senhor escolhe o que para o mundo é loucura, a fim de envergonhar os sábios. Ele escolhe o que é fraco para confundir o que acha que é forte. Ele escolhe o que é desprezado e insignificante para reduzir a nada aquele que acha que é alguma coisa. Pois o próprio apóstolo Paulo, em Coríntios capítulo 8, verso 2, vai dizer que aquele que julga saber alguma coisa ainda não sabe
como convém saber. Tudo vem dele. A habilidade vem dele. A capacidade vem dele. O chamado vem dele. A autoridade vem dele. Tudo é dele, por ele e ele escolhe o que é fraco para confundir o que acha que é forte. Ele escolhe o que é desprezado e insignificante para reduzir a nada aquele que acha que é alguma coisa. Por quê? Porque na igreja de Deus ninguém toca na glória do Senhor. E se a gente caminha em temor e sinceridade diante de Deus, Ele nos leva longe. Ele nos faz conquistar inúmeras vitórias. Irmãos, eu estou ali em frente ao terreno. Eu saio lá, eu fico olhando. Eu não canso de entrar naquele lugar à noite, quando vou lá para o apartamento. Eu entro, fico olhando, já fico vendo aquele local cheio de gente. E se tem uma coisa que reiteradas vezes o Espírito Santo de Deus faz vir no meu coração e na minha mente, só a mão de Deus. Só a mão de Deus. A previsão é segunda-feira começar a cobrir, irmão. E a previsão, eu digo previsão porque amanhã pertence a Deus, né? O Senhor ouviu nossas orações, a semana foi de sol. Então pode caminhar. Se assim o Senhor permitir, sábado que vem vai estar todo coberto já. Aí o dono eu preciso testemunhar. Um dos proprietários da Lemix, certa vez chegou para mim e fez: pastor, está precisando de alguma coisa? Eu disse: estou travado para pedir misericórdia. Mas não é para mim, né? É para o reino, é para a igreja, né? Aí eu disse: estou, mas eu falo com você depois. Aí fiquei orando. Essa semana eu liguei para ele. A gente vai precisar de 388 metros cúbicos de concreto. É muito concreto, irmão. De especificações diferentes. Aí eu digo: chegou a hora de ligar para ele. Eu disse: aí, tudo em paz? Tudo em paz. Preciso de um favor seu. Quero ver como é que você pode fazer aí para a gente pagar, porque a gente vai precisar de uma quantidade grande, mas eu queria garantir o concreto, à medida que fosse precisando, a gente pudesse ir pedindo, para que a gente concrete tudo que a gente precisa concretar. Porque só a nave da igreja, 2.000 metros quadrados. Aí tem o mezanino, aí tem o púlpito, tem o piso do subsolo, tem um muro de contenção que envolve toda a parte do subsolo. É muito concreto. Aí fez assim comigo: quer pagar ano que vem? Eu digo: não, eu tenho outra proposta. A gente quer pagar mensalmente, mas a gente quer botar uma parcela aqui dentro do nosso orçamento. Porque como é que a gente faz sempre? A gente bota algo que a gente consegue fazer, e Deus abençoando como Ele tem, a gente sempre antecipa. Mas a gente quer pagar, já quer começar a pagar. E, pastor, faça como o Senhor quiser. Aí eu dei o valor de uma prestação, ele fez: se quiser menos do que isso, faça. Se quiser menos ainda, faça. Se apertar com os fornecedores para pagar, quiser botar a gente lá para o final da fila, bote a gente lá para o final da fila. Aí o Espírito Santo fala: sou eu que estou fazendo. Então, a gente vai cobrir. Depois que cobrir, que o terreno estiver cortado certinho, todo o concreto que a gente vai precisar já está garantido. Porque a gente quer acabar com barro dentro, com púlpito. Depois que a gente concretar tudo, a gente vai fazer a tal feijoada que eu falo sempre. Quem teria habilidade e condições para usar tantas pessoas e favorecer essa obra? Algum homem poderia fazer isso? Por mais benquisto que ele fosse, poderia fazer isso? Poderia, irmão? As coisas acontecem sem nem a gente pedir. Quem é que faz isso? Quem é que faz isso, irmão? Ele reduz a nada aquele que acha que é. E aquele que sabe que nada é a esses que ele vai usar. Amém? Por isso põe uma coisa na sua cabeça: eu não tenho habilidade para fazer isso. É você mesmo que Deus pega para usar, irmão. É assim que Ele faz. Ele usa os improváveis. Ele capacita aqueles que não têm habilidade alguma. Agora, o que me chama a atenção nesse texto de Coríntios que acabamos de ler,
é que você precisa perceber também da seguinte maneira: o tratamento do Senhor para com aqueles que se acham sábios, fortes e autossuficientes. Você pode ler no texto, vendo por esse ângulo também. O Senhor envergonha, o Senhor confunde e o Senhor reduz a nada toda e qualquer pessoa que pense ter condições próprias para executar a obra do Senhor. Ele não permite que homem algum, que ser humano algum, que mulher nenhuma se glorie na sua presença, porque como diz o verso 31 do texto, quem quiser se gloriar, se glorie em conhecer ao Senhor. Não se glorie nas suas habilidades, nem se sinta diferenciado dos outros por aquilo que você faz com habilidade, porque o que você faz veio de Deus para você. Então a honra é de quem? A glória é de quem? Então aprendemos, igreja amada, pela palavra, que a condição para ser usado pelo Senhor em sua obra é não ter condição pessoal nenhuma. Porque toda condição e habilidade que tivermos vem única e exclusivamente do Senhor. Ele não chama os que se acham capacitados, mas ele capacita aqueles que sabem que não podem. Lembra de Moisés? Dá várias desculpas. Arão fala bem, manda ele. Eu sou pesado no falar, eu matei uma pessoa. Ou cabeça dura. Quem foi que fez a boca? Quem foi que fez o ouvido? Mas eu não sei falar, irmão. Se Deus quiser, Deus te dá uma habilidade para falar que você não imagina, irmão. Que vão olhar você e vão dizer assim: quem te viu e quem te vê. Aí convertido você vai dizer: foi a mão do Senhor. É assim que Ele faz. As experiências de vários homens de Deus que estão relatados na Bíblia, eu quero passear rapidinho aqui, mostram esse critério de Deus com relação à escolha. Primeiro, exemplo que eu quero dar, rapidamente. Por que Deus escolhe a nação de Israel? Deuteronômio capítulo 7, versos 6 e 7, abra a sua Bíblia, por favor. Deuteronômio 7, verso 6 e verso 7. Você achou? Deixa eu ver se é esse texto mesmo. Deuteronômio 7, verso 6 e 7. Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem os mais numerosos do que os outros povos. Porque vocês eram o quê? Eram o quê? De quê? De todos. Deus revela a sua glória ao mundo pelo menor de todos os povos. É assim que Deus faz. Porque era a menor nação de todos os povos. Para realizar a sua obra de redenção para a humanidade, Ele usou a menor nação de todas. Igreja amada, precisamos aprender que as escolhas de Deus em nada têm a ver com o desejo ou o esforço humano. Não adianta forçar a barra. Querer algo que o Senhor não te escolheu para te dar. As escolhas de Deus dependem exclusivamente dEle. Não queira ser o que Deus não te chamou para ser. Não queira fazer o que Deus não te chamou para fazer. Não insista em estar onde Deus não quer que você esteja. As escolhas de Deus em nada têm a ver com desejo ou esforço humano. Não adianta forçar a barra. Abra aí Romanos capítulo 9, por favor. Verso 15 e 16. Romanos capítulo 9,
Fala sobre a soberania de Deus. Verso 15 e 16. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas depende de quê? Da misericórdia de Deus. E como diz a palavra, guarde isso, ninguém, falando sobre chamado pastoral, ninguém toma para si essa honra, senão aquele que é chamado por... Sabe qual é o problema? Em muitos lugares é que tem muita gente se autoproclamando. Tem muita gente se autodeclarando. Ele pega o óleo e se unge. E da noite para o dia, ele se autodeclara pastor. Aí vem inúmeros problemas. A palavra de Deus sinaliza como é que tudo tem que ser feito. A palavra de Deus nos orienta quais são os propósitos para que isso, o caminho que precisa ser percorrido para que isso aconteça. Então, não depende de esforço humano. Ah, porque eu quero muito, querido. O que você precisa saber é se Deus quer isso para você. Porque se Ele quiser, mesmo você fugindo, Ele vai te pegar, em nome de Jesus. Não corra não. Não corra não, que Ele vai fechando aqui e ali, e Ele lhe pega, não tem para onde. Diga amém. Foi assim com Gideão. Quem era Gideão? Um homem simples, de uma tribo pobre. Ele mesmo não conseguia enxergar nenhum motivo justificável para Deus comissioná-lo para uma tarefa altamente relevante. Ele não conseguia entender o porquê. Mas diz a Bíblia que o Senhor viu em Gideão aquilo que ele mesmo não conseguia enxergar em si. E aí usa. Abra aí Juízes, capítulo 6, versos de 12 a 16. Juízes, capítulo 6, versos de 12 a 16. Você achou? Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você. A diferença é essa, irmão. Se Deus te chamar e Ele for com você, pode ir, querido. Pode ir, porque Ele é fiel. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor quem nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Olha só, meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Quem é Gideão? Diga assim: o menor dos menores. Deus foi achar ele lá, irmão. É você que eu vou usar. O meu clã é o menor, e do meu clã eu sou o menor ainda. Porque nenhuma carne se gloriará diante dele. E aí ele diz, o Senhor diz, continuando o texto, verso 16: eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas, como se fossem só um homem. Diga assim: o menor, fale mais forte, diga: o menor
dos menores. Quando Gideão venceu os midianitas, de forma bem breve, não vou me alongar, ele reconheceu o quê? Depois você lê o texto. Ele reconheceu que ele tinha vencido? Não. Ele deixa claro para todos que quem venceu, quem lhe fez vencedor, foi o Senhor. Quando ele volta da batalha, o povo diz: reine sobre nós, você e seus filhos. Sabe qual é a resposta dele? O Senhor reinará sobre vocês. Está dizendo assim: eu não tenho condição nenhuma. O Senhor reinará sobre vocês. A Ele vai ser a glória todo o tempo, nesse lugar, nessa igreja, lá no complexo, em qualquer lugar que a gente abrir. E não se surpreenda, Deus vai continuar levantando pessoas simples para usá-los para a sua glória. Quem diz amém? Vá para 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel capítulo 16. Primeira Samuel capítulo 16, verso 1. E aí, achou, irmão? 1 Samuel? Estou ouvindo só? Verso 1. O Senhor disse a Samuel: até quando irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Verso 3. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: e aí, Samuel, vem em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe. Olha a escolha do homem. Olha a escolha do homem e veja os seus parâmetros. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, porque eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê, Samuel. Vocês veem a aparência, mas eu vejo o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estão todos os filhos que você tem aqui? Jessé respondeu: tem um caçula, o Davizinho. Está lá no campo, cuidando de quê? Deus já via, irmão. Todo mundo sentou em cima da mão, na mesa. Ninguém come até ele chegar. É assim que Deus faz. O pai esqueceu. Os irmãos não fizeram nem questão, mas já estava escolhido por Deus. Pode mandar chamar ele. Chama ele. Verso 11. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos assentaremos para comer. Olha a honra, irmão. Esquecido pela sua família, mas Deus faz como? Deus, quando escolhe, Ele honra.
não nos assentaremos para comer, enquanto ele não... Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja. Verso 13. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Guarde isso para a sua vida. Quem errou aqui foi um profeta. Quem errou aqui foi um grande homem de Deus, que julgou pela aparência. Todos nós estamos suscetíveis a esse erro. Se não buscarmos em Deus e pela ação do Espírito Santo em nós, o dom que para mim, na minha experiência com Deus, para mim é o mais importante, que é o discernimento de espírito. É ver como Deus quer nos mostrar. É ter o discernimento que Ele dá. Deus ensinou para Samuel: não atentes na sua aparência. Samuel teve que se ajustar à maneira divina de ver as coisas, porque Deus não vê a aparência, mas Deus conhece a essência. Amém? Então Davi, o menino que não enchia os olhos do povo de sua época, Davi, o Davizinho, que foi esquecido por seus pais, ou que no mínimo Jessé julgou desnecessário chamá-lo, foi esse a quem Deus escolheu. A partir daqui, o reino de Saul acaba. Essa unção, a presença do Espírito de Deus na vida de Davi, era tudo que ele necessitava. Deus escolhe e Deus capacita. E nós podemos comprovar a capacidade dada por Deus a Davi. Só é você continuar depois lendo toda a trajetória dele. Mas veja também que depois da escolha, o Senhor não encurta o período de preparação. Aqui, todo pastor para ser consagrado, caminhando tete a tete perto, a gente vai ter sempre essa caminhada. Anos, junto, comendo 1 quilo de sal, e mais 1 quilo, e mais 1 quilo, e mais 1 quilo, assim, sem precipitação. E quando Deus disser, é a hora, pode consagrar, a gente consagra, porque tem muita vida para a gente alcançar. Amém? Eu encerro dizendo uma seguinte verdade para você: Deus te escolheu para fazer alguma coisa no reino dele? Ele te capacitou com os dons? Descubra-os e seja uma bênção nas mãos do Senhor. E nunca se iluda, mas eu faço isso muito bem. É graça de Deus sobre a sua vida. Cuidado, porque Ele dá, mas Ele também tira. Ele autorizou Saul para reinar e depois tirou de Saul o seu espírito. É como Jesus disse, João 15, verso 5: eu sou a videira e vocês são os ramos. Se vocês estiverem enxertados em mim, vocês darão muitos frutos, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Viva na dependência do Senhor. Feche os olhos.